Sim, pessoas, eu prometi que eu ia tentar não trazer mais vídeo de mangá esse mês, porque entre o final de abril e o começo de maio eu enchi vocês de vídeo de mangá, mas eu estou aqui para descumprir a minha promessa. Eu comprei o volume 1 de Perfect World quando eu fui atrás do volume 2 de Modal Zushi e simplesmente eu gostei. Eu simplesmente não tava esperando muito, eu achei que ia ser um romancinho ok, mas eu tava curiosa com a sinopse, ou parecia que talvez algumas coisas meio erradonas rolassem aqui, eu fui conferir atrás do caos mesmo. E uau! Eu sinto que isso aqui foi um abre-olhos, então eu vou falar do que acontece no primeiro volume. Mas é claro, isso aqui tem vários volumes, já tá ou tá pra lançar ou já lançou o terceiro pela New Pop. Então fiquem tranquilos que nada que vai afetar a sua experiência. Enfim, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Talk Something Bora de Perfect World. Gente, eu não estava preparada, porque, de acordo com a sinopse, a gente descobre que essas duas criaturas aqui eram colegas, eles eram amigos, mas assim, o cara começou a namorar e meio que eles se afastaram, mas, obviamente, a Kawana, que é a menina, gostava dele, e eles acabam se formando no ensino médio, e aí cada um foi pro seu lado e acabou. Acabou a amizade. Só que aí os dois se encontram no futuro. O que acontece? Simplesmente a Kawana vai numa reunião de duas empresas diferentes. Eu achei o nome da empresa tosquíssimo, que é Cranberries. Eu fiquei assim, não, é cara de empresa de mangá shoujo. O que foi assim, um clichê engraçado, mas ao mesmo tempo, ai meu Deus. Mas ok. E aí ela para na frente do cara e fica, ai meu Deus. Eu falei assim, gostei do escândalo. Já chegou meio... E simplesmente o Ayukawa, eu achei o nome deles dificílimo, eu tô tendo que dar uma colada, vocês me relevam, porque eu achei o nome dificílimo de lembrar. O Ayukawa simplesmente tá sentado na frente dela, que era o colega dela de escola. Ela ficou, meu Deus, Ayukawa sou eu. E ele, meu Deus, é você. E eles conversam um pouco e o Ayukawa diz que precisa sair. E aí nisso, ele vai de bundinha. Aí a Kawana fica tipo assim, ok, porque que ele tá se arrastando de bundinha? Ela não fala, que bom, se fosse eu ia falar assim, você tá arrastando a bunda, filho? Na hora. Senhoras e senhores, eu sinceramente levei assim um aprendizado do capítulo 1. Cuidado com a língua, foi tipo isso. Porque ele vai lá, sinaliza pra pessoa do bar trazer algo pra ele e a pessoa parece com uma cadeira de rodas. Claro, que essa é a capa do negócio. Isso é uma cadeira de rodas. Então, assim, eu já tava sabendo que ele andava de cadeira de rodas. Mas, assim, se eu não soubesse, eu ia ter falado, por que você tá arrastando sua bunda? Na hora. E aí ele monta na cadeira e a Kawana não consegue nem virar a cara, não consegue nem disfarçar. Ela fica assim, porque a última vez que ela falou com ele tava andando. E aí um dos colegas explica que ele sofreu um acidente aí que causou uma lesão na medula e por causa disso ele não consegue mais andar. E o que eu achei interessante dessa situação toda é que, tipo, eu não esperava como que isso ia ser abordado no mangá no geral, porque a primeira reação dela é que ela viu um cara que tinha um crush nele. Então ela viu o cara e ficou, oh meu Deus, ele tá aqui, a gente tá se vendo após um tempão, ele tá lindo, sabe? E aí ela viu a cadeira de rodas e ela ficou meio, e tipo assim, falou assim, eu jamais. Gente, não tem. Ninguém nasceu no mundo desconstruidão, entendeu? Se você nunca pensou nenhuma merda que era totalmente preconceituosa sobre alguém, parabéns, você é um santo, entendeu? E ela percebeu isso, e ela ficou assim, cara, por que eu tô me sentindo assim? E aí ela começou a pensar como seria uma relação com alguém deficiente. E ela ficou tentando convencer a si mesma que tava tudo bem. Só que aí outras pessoas estavam conversando e a ideia das outras pessoas estava irritando ela. Por quê? Primeiro que as ideias eram escrotas mesmo, mas principalmente porque ela sabia que parte dela concordava com o que estava sendo dito e ela achava erradão. Sabe quando você sabe que o negócio é erradão, mas seu cérebro pensa nisso e você fica assim, meu Deus, eu sou uma pessoa horrível? Era esse o momento da Kawana. E simplesmente, gente, eu acho esse nome tão chique, tão complexo pra me lembrar. Ok, Kawana, sigamos. E aí simplesmente ela começa a interagir mais com a Yukawa. No começo não foi por curiosidade, tá? Porque ela poderia ter subido os degraus do nossa, que filha da mãe. Mas não, ela simplesmente... Ela tinha um interesse romântico nele, mas ela tava meio jogada pra trás por causa do negócio da cadeira de rodas. Que era babaca, mas assim... Ela sabia disso, então assim, sigamos. Simplesmente, ela acaba topando com ele quando ela foi entregar outro projeto.
E aí, um tempo depois, ele cai doente por causa que, aparentemente, eu nunca tinha pensado nisso. Vocês já ficaram muito tempo na mesma posição? Dói tudo. E no caso da cintura pra baixo, ele não sente. Só que, cara, ele com certeza, tipo, o fato dele ficar na mesma posição não dói só suas pernas, dói suas costas, dói sua alma de ficar sempre na mesma posição. E o pior é que esse povo, ele é arquiteto. E o povo que trabalha desenhando e ajeitando coisa, fica normalmente com uma posição na coluna que não é muito nice. Trabalhando horas e horas sem fim nesse projeto, ele acabou causando um negócio chamado escara. Cara, eu nunca tinha ouvido esse nome na minha vida. Zoou as costas dele inteiro. Ele ia precisar operar, tipo, ferrou as costas dele, a febre dele é altíssima. Tudo isso porque ele tava passando tempo demais no trabalho. A maioria de nós cai dor em burnout. Ele foi para um hospital e talvez tivesse que operar. Eu fiquei assim, oh meu Deus! Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Eu fiquei, tipo, muito chocada. E aparentemente a Cauana também ficou muito chocada. Aí ela vai até lá, porque ela ficou tipo, meu Deus, faz uns dias que eu vi ele, e aí agora ele tá no hospital. E aí nisso eles naturalmente acabam se aproximando mais, porque ela vai lá. E ele volta assim, porque ele desmaiou, né? Ele volta assim e fica tipo, meu Deus, eu tenho um projeto pra entregar. Passar mal? Aqui não. Quem nunca foi tóxico assim consigo mesmo que atira a primeira pedra. Ele falou, eu vou trabalhar deitado. Assim, cara, ele tava de bruços, porque se ele deitasse de costas, ferrava. Com um soro no braço, com a febre do caramba. Traz minhas coisas que eu vou desenhar aqui. Porque, gente, toda vez que eu fui preguiçosa na minha vida, eu automaticamente me senti culpada, agora mesmo. Porque, caraca, e ele foi desenhando de lado, de bruços, e a Cauana ficou ali do lado dele, no mínimo, né? Porque, tipo, ela não podia fazer nada, e ela pensou, vou dar apoio moral. Só que aí teve uma hora que ele começou a cair duro de cansaço, de dor, de exaustão, de febre, e ela, pelo amor, ela entrou em desespero. Quem não entraria, não é mesmo? Por favor, deixa eu pintar. Eu juro que eu não vou estragar. E ele ficou, tipo, muito obrigado. E, em vez dele ficar, não, eu consigo. Gente, ele já tava além dos limites dele fazia umas 7 horas, entendeu? Ele deixou ela pintar. E a partir daí eles vão se aproximando. Ou seja, ela não foi por curiosidade, pelo menos isso. Mas aí ela acaba aprendendo umas coisas que, tipo, quando você vê uma pessoa com um tipo de deficiência óbvia, porque tem deficiências escondidas, você fica assim, as dificuldades dessa pessoa deve ser X, Y, Z. Na verdade, você não pensa tão profundamente assim, mas se te perguntassem, qual seria a dificuldade de uma pessoa que precisa de uma cadeira de rodas para se locomover? A primeira coisa que a gente pensa é degrau de escada, é alguma coisa que fica muito alto, sabe? A gente pensa em acessibilidade. Só que eu nunca tinha pensado, por exemplo, do negócio de posição, que o volume 1 falou. Uma bela hora eles estão comendo, que não é a melhor hora pra trazer esses assuntos, mas eu sou esse tipo de cidadão, então eu, assim, me senti identificada. Do nada, o Aikawa resolve que ele vai trazer o assunto cocô, porque eles estavam... Gente, eu ri. Eles vão na maior leveza possível, mas se você ficar atento, você vai aprendendo umas coisas e você pensa assim que você não tem noção do que passa na vida das outras pessoas. O Aikawa simplesmente tava falando da ex e tal, e que acabou que eles se separaram logo depois do acidente, e aí logo a Cauana acha que foi porque, tipo, ele ficou paraplégico e ela pulou fora. A gente vai descobrir que não foi isso que aconteceu, porque ela realmente amava ele e tal. Mas ele fala, cara, Cauana, eu me cago às vezes. E aí a Cauana começa a rir, porque o jeito que ele falou foi muito tipo assim, eu me cago às vezes. Aí ela, como assim você se caga às vezes? E ele é. Aí ele começa a explicar de uma maneira muito didática o porquê ele se caga às vezes, nesse linguajar maravilhoso. E claro, ele usa um termo técnico, mas 10 segundos antes ele tinha falado que ele faz cocô isso mesmo às vezes, assim, do nada, no meio da refeição. Achei ótimo. E aí ela falou assim, nossa, mas se eu gostasse de você, eu não ia me preocupar com uma ou duas cagadas. E esse era o linguajar do momento. Cara, olha a leveza que eles estavam abordando um assunto que eu, tipo assim, eu nunca tinha parado pra pensar. Eu não sei se você já tinha parado pra pensar nisso. E eu fiquei tipo, eu aprendi algo novo, eu tô rindo um pouco, por causa do que eles estão falando cagadas múltiplas vezes. Eu tenho um espírito da quinta série. Mas, caraca. E aí ele começou a comentar que era difícil pra ele viajar e tal. Aí ela falou que não suportaria com uma cagada ou duas, mas que não era assunto pra mesa. E aí ele começa a rir também. Então, num clima leve, você vai reparando algumas coisas e fica assim, nunca pensei sobre isso. Ele acaba falando com pessoas com a lesão na medula que ele tem dificuldade de manter a temperatura corporal, e eu fiquei assim, como? Ou que as pessoas que ficam em cadeira de rodas, não necessariamente todo mundo, porque tem gente que não precisa ficar sempre na cadeira de rodas, tem gente que consegue levantar, só que não consegue andar por longa distância. Pois é, informações aprendidas no Instagram. Pois é, não tem nenhum estudo aprofundado sobre o assunto, só pra deixar claro. Mas, simplesmente, que ele, no caso, a situação dele, pessoas com uma situação parecida com a dele, podem ter problemas renais. E aí, são mais... Esqueci a palavra. É mais fácil que eles tenham problemas renais do que se eles conseguissem andar e tal. E aí eu fiquei assim, como que? Quando? Pra quê? Por quê? Eu nunca ia imaginar um negócio desses. Então, assim, você vai aprendendo umas coisas que você fica assim, cara,
Cara, eu ia morrer sem saber disso. Então, assim, interessante. É interessante porque a gente, literalmente, você vê uma pessoa na cadeira de rodas, você pensa, rampas, e só, sabe? Você não vai muito longe nisso, e aquilo foi bem interessante. Outra coisa que o mangá pontua é sobre o olhar das pessoas. Toda vez que alguém que tá fisicamente diferente de você passa do seu lado, você encara. É automático do ser humano e é horrível. Mas simplesmente passa e encara. Mas pior que isso, ele precisa entrar no elevador. Se ele precisa entrar no elevador, todo mundo precisa se espremer muito, porque é ele e a cadeira de roda dele. Então, ele vai ocupar espaço que estaria 3, 4 pessoas em pé. E aí o pessoal fica todo macetado, e aí algumas pessoas ficam, af. Ele não pode levantar e sair andando. Af o caramba, sabe? Mas tem gente que é escroto a ponto. Então, assim, você já vai encarar o que já não é muito educado, você ainda vai ser escroto. Então a gente vai vendo ele lidando com a grosseria, ele finge que não tá vendo, ele já tá muito acostumado. Mas a Kawana, que não tá acostumada com isso, fica olhando aos redores e ela repara como as pessoas são grossas com ele, e o tanto que ele aguenta, e aí ele não fala nada. Então, assim, é muito interessante e, tipo, eu não tava esperando tudo isso. Foi um aprendizado sem fim. Esse mangá é só o volume 1. E no misto disso, é claro, o mangá não é aprenda como é lidar com alguém com uma cadeira de rodas. Não é sobre isso. Simplesmente, no meio disso, a gente tem que tá passando pela cabeça do próprio Ayukawa. Porque, assim, a gente vê que a Kawana tá, meu Deus, eu tenho algum sentimento por ele. E aí, nesse ponto do mangá, ela já tá tipo, eu realmente gosto dele, quero ficar com ele. Só que eu não sei o que ele passa. Eu preciso entender isso melhor pra saber o que a gente vai ter que lidar juntos se eu conseguir conquistar ele. É nesse ponto que a Kawana tá. Já o Ayukawa, na cabeça dele tá, dá muito trabalho alguém ficar comigo. Toda vez que alguém tiver ficar comigo, eu vou precisar do auxílio dessa pessoa, ou eu tô acostumada a fazer tudo sem auxílio, porque ele se vira. Ele sai do casa dos pais e tá trabalhando aí, ele é um arquiteto bom, muito bom em Tóquio. Então, assim, ele se vira. E aí ele tem medo de começar a depender de alguém e fraquejar. Ele tá passando as coisas pela cabeça dele que você fica assim, vendo de fora, você pensa assim, que idiota! Aceite a ajuda das pessoas, mas você não sabe como é que... Ele andava, ele sofreu um acidente, ele não aceitou isso totalmente, de acordo com ele não conseguiu ficar totalmente em paz com o que aconteceu. Ele simplesmente, você vê ele tentando fazer uns projetos e o pessoal negando colocar acessibilidade no projeto, ele fica assim, meu Deus! Porque ele sabe o que causa isso. Você vê ele falando da situação de viajar ser complicado pra ele. Você vê ele comentando cada coisa que você fica assim, cara, é claro que você tá passando pela cabeça dele. Aí ele fica assim, se tivesse alguém do meu lado, a pessoa ia ter que arcar com isso também, não ia ser só eu. E tudo isso vai mexendo com a cabeça dele e ele não quer ter ninguém muito próximo por causa disso. Ele quer se virar e ele vai além de se virar. Ele é um workaholic mesmo, do jeito assim, não que o workaholic tenha um lado muito positivo, né? Mas no caso dele, como o corpo dele tem certas fragilidades, ele acaba piorando a situação. Então um negócio que ia te desmaiar e te colocar em febre, coloca ele desmaiado, em febre e com algum extra de saúde que é provocado pela situação dele. E ele sabe disso e ele tá cagando e andando, porque ele quer fazer o que tá todo mundo fazendo. E ele consegue fazer, só que ele tem uma forma dele fazer isso de uma forma mais saudável, só que ele é workaholic, então workaholic não costuma ser muito saudável. E a gente tá nesse ponto, ou seja, ele tá percebendo, é possível que ele não tá vendo a Kawana querendo mais coisa com ele, mas ao mesmo tempo ele mantém essa distância por causa que tudo está passando pela cabeça dele. Então a gente tem a Kawana aprendendo coisas, a gente aprendendo coisas junto com a Kawana, e simultaneamente a gente vê o próprio Ayukawa e como ele tá se sentindo, o que ele tá passando. Já fazem 6 anos do acidente dele, então isso não foi ontem, mas com certeza ainda tem muita coisa rodando pela cabeça dele, e isso é muito interessante de observar. A gente vê um drama aí correndo solto a respeito dos sentimentos dos personagens. Eu achei um negócio bem abordado. Não foi nada muito, oh meu Deus, eu estou recebendo uma palestra, mas eu recebi informações interessantes que eu nunca tinha pensado na vida. Os dois juntos são muito engraçados, porque eles são muito de boa e simplesmente eu tenho interesse em ver o romance deles indo pra frente, porque a gente já sabe como a Kawana se sente, mas onde fica o Ayukawa? O que ele vai achar disso? Então a gente vai ter que ir atrás dos próximos volumes. Eu definitivamente vou continuar adquirindo Perfect World. Enfim, espero que vocês tenham gostado e até o próximo mangá. Bye, bye!